Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos começando mais uma semana e eu espero que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua família e seja muito bem-vindo a esse momento onde nós conversamos sobre saúde. A palavra de Deus tem ricos conselhos para o nosso crescimento físico, mental, espiritual. Não podemos desassociar essas áreas e religião cuida da saúde. Na realidade, eu digo sempre, né? Saúde é religião na sua essência. Saúde, a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre o tema. Vamos ter a alegria de receber aqui nos nossos estúdios Dr. Ricardo. Ele é formado em medicina pela Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Ele fez residência clínica pela USP, em Ribeirão Preto. Exato. E residência em oncologia pelo AC Camargo e tem o título de especialista em oncologia clínica pela Sociedade Brasileira de Oncologia e faz parte da equipe aqui do Centro de Oncologia, aqui o Centro Oncológico do Hospital Adventista de Manaus. Ele é um cidadão do mundo, né? Ele nasceu em Rondônia. Nasceu em Rondônia, Paraná. Depois foi para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Estudou depois em Maringá, depois São Paulo. Sim. E agora está aqui, né? Já andei um bocado pelo Brasil. Andou um pouco já, né? Doutor Ricardo, muito obrigado. Essa semana ele vai nos ajudar, ele que é oncologista, vai nos ajudar com relação a entendermos melhor o câncer de pulmão. Nós vimos aqui o câncer de mama, que é o câncer mais comum nas mulheres. Sim. E o câncer de pulmão é o mais comum nos homens ou não? Não, então isso é um ponto muito interessante e por isso a importância de nós conversarmos sobre o câncer de pulmão, porque apesar de não ser o mais comum, mais frequente, nem nos homens nem nas mulheres, porque câncer de próstata nos homens... o de mais comum é o de próstata nos homens. Câncer de mama nas mulheres e mesmo o câncer coloretal em incidência fica na frente do câncer de pulmão muitas vezes. O câncer de pulmão, por sua vez, é o que é mais letal. Então, as pessoas no mundo todo, é a maior causa de óbito por câncer, é por câncer de pulmão. No mundo inteiro. O que mais mata é o câncer de pulmão. Somando homens e mulheres, o que mais mata é o câncer de pulmão. Você está entendendo a importância de a gente gastar tempo com esse assunto? E é bem provável que na sua família você tenha alguém que fume. A gente vai tentar explorar ao máximo esse tema com o Dr. Ricardo Coelho. E eu queria começar perguntando, Dr. Ricardo, sobre essa questão do câncer de pulmão no Brasil. Como é que estão aí as estimativas, as estatísticas do câncer no Brasil? O Brasil tem uma história interessante em relação ao câncer de pulmão que acompanha a história do tabagismo. Porque realmente o tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. E estima-se que 90% dos casos de câncer de pulmão estejam relacionados ao tabagismo. Então, imagina, se ninguém fumasse, nós basicamente... lidaríamos com 5% da quantidade de casos que temos hoje. Basicamente isso. E então, o Brasil teve campanhas muito importantes de redução do tabagismo e isso teve um impacto nessa incidência de câncer de pulmão. Porém, a gente tem que tomar cuidado também, porque a juventude hoje em dia tem aumentado um pouco esse uso, então talvez a gente vá perder isso, mas realmente essa incidência, a prevalência do câncer de pulmão está muito ligada e relacionada ao tabagismo. Doutor Ricardo, falando ainda sobre o câncer de pulmão, é esse o principal fator de risco? Existem outros fatores também? Certo, existem outros fatores de risco também. A exposição a alguns produtos químicos, como o asbesto, é um fator de risco também, mas com certeza o câncer de pulmão está muito ligado ao tabagismo. E muita gente, às vezes, que fuma, fala: realmente, eu acho que conheço tantas pessoas que fumaram a vida inteira e nunca tiveram câncer de pulmão. E outra pessoa que nunca fumou e teve câncer de pulmão. Isso realmente pode acontecer. Mas uma pessoa que fumou por longa data, comparado a uma pessoa que nunca fumou, chega a ter 30 vezes mais risco de ter um câncer de pulmão do que uma pessoa não tabagista. Ok, basta olhar para as estatísticas para a gente acordar para a realidade, né? E agora, a pessoa para de fumar. Isso ajuda? Ou uma vez que ela fumou, ela já se colocou numa categoria de risco e não tem mais o que fazer?
Realmente, depois que a pessoa já fumou, quanto mais tempo, é pior e existe o risco. Mas a boa notícia é que parar de fumar reduz sim o risco. Gradativamente, o risco vai diminuindo e depois de 15 anos parando de fumar, ele quase que se equipara à população em geral, mas sempre é um pouquinho maior do que a população em si. Ou seja, ele parou 15 anos de abstinência, vai quase que zerar a sua dívida, então, com o tabaco, né? Sim, sim. E além do câncer de pulmão, existem vários problemas que estão relacionados ao cigarro também, que são evitados e melhorados quando a pessoa para de fumar. Ok. Então, olha aí, se você tem alguém na família que fuma, se a pessoa parar de fumar, vai sim minimizar os riscos da contração de um câncer de pulmão. Essa semana, o Dr. Ricardo vai estar conosco falando a respeito disso. E vou dar já um spoiler para você. Você sabe o que é VAP? VAP é aquele cigarro eletrônico. E esse cigarro eletrônico? Como é que é? Ele tem alguma relação com o câncer? Ele faz mal como o cigarro comum? Amanhã a gente volta a conversar sobre isso. Tá bem?